Prontinho, a partir de agora já estamos gravando. Então vamos lá, gente. Objetivo de hoje é resolvermos a lista, falarmos um pouco mais sobre custo, principalmente o custo fixo, e, se der tempo, trabalhar um pouquinho com os índices de liquidez. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Minha tela já ficou visível aí para vocês já, né? Já. Boa. Vamos lá para a lista então, vamos resolver. Tá aqui a lista, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom para que não fique legível para vocês. Essa primeira parte da lista está só pedindo para derivar essas funçõezinhas aí. Então vamos lá derivá-las. Lembrando, tá, gente, que vocês, enquanto administradores, deixa eu voltar lá na aula, tá tudo tranquilo. Vocês, enquanto administradores, vocês só vão ver derivadas polinomiais, que são esses tipos de derivada. Existe derivada seno, cosseno, tangente, cotangente, é uma parte mais para matemáticos mesmo. Existem cursos específicos de matemática aplicada à administração financeira, tá, gente? Aí já de curso superior. Aí você aprofunda muito mais nisso. É uma pós-graduação para quem pretende ser executivo, de fato, de uma empresa. Você já deixa currículo lá como executivo. Para vocês, por enquanto, não. Então, vamos lá. Vou derivar essa primeira funçãozinha. Essa primeira que aparece aqui é a função f de x é igual a x² menos 10x mais 4. Lembrando que, geralmente, a função custo, ou ela é ao quadrado assim, ou ela é ao cubo como essa, dependendo da finalidade da empresa do qual saiu essa função custo. Hoje eu vou mostrar para vocês de onde vem essa função custo, tá bom? Ela surge diretamente do demonstrativo contábil. Vamos lá, então. Resolver esse primeiro aí. É só a derivadinha. Minha luzinha está aqui. Deixa eu apagar tudo nela aqui. A primeira função, lista de exercício 1A. Ela era assim, ó. F de x é igual a x² menos 10x mais 4. X ao quadrado menos 10x mais 4. Aí, para derivar a notação correta, nós colocamos esse linha aqui em cima. Vou até destacar colocando de vermelhinho aqui, ó. Esse linha sempre nos indicará derivada. Então, f' de x ficará assim, ó. Tombo o expoente. E aqui em cima, no denominador, faz menos 1. 2 menos 1, 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, ficou só 2x. Derivada de x² é 2x. Aqui vira 1. Então, eu corto esse daqui. Então, aqui fica menos 10. E a derivada da constante, ou os economistas costumam dizer assim, tá, gente? A derivada do custo fixo é sempre zero. Como a gente aqui está vendo mais uma parte matemática, também nós dizemos a derivada da constante é zero. Os economistas dizem a derivada do custo fixo é zero. Ou eles falam assim, ó, o custo marginal fixo é sempre igual a zero. Não tem derivada do custo marginal fixo. Ou custo fixo marginal. Tá derivada. Essa é a respostinha. Tá aqui. Pessoal, por favor, dúvidas na A? Não. Tranquilinho, né? Enquanto tranquilo. Joia. Então pode colocar as derivadinhas para vocês na prova tranquilamente, que vocês não vão errar não, né, gente? Acho que não, professor. É outro caso. Lembrando da data da nossa prova, não sei se vocês viram lá, é 28 de abril. Dia 21 de abril é feriado, né? Tiradentes. No dia 14 de abril, não faltem que nós faremos só revisão para a prova. E para quem ainda tiver dúvida na lista valendo 4 pontos, que eu mandarei no dia 7, nós também esclareceremos algumas dúvidas dessa lista valendo 4 pontos. Professor, repete qual o dia da prova mesmo? 28 de abril, a nossa. Ah, tá bom, obrigada. Bom? Aí eu quero ver se eu consigo estar enviando a prova para vocês.
Vamos ver que dia é hoje. Hoje é 24, né? A lista para compor a nota eu já vou tentar enviar para vocês até o dia 31, tá? Na semana que vem. Lembrando que a nota de vocês será composta 6 pontos de prova, 4 pontos de lista. Essa lista que vale 4 pontos eu vou enviar para vocês na quarta-feira que vem. Ela deverá ser entregue até o dia da prova, que é dia 28. Tudo bem, gente? Entendido? Isso. Entendi. Sim. Beleza, professor. Opa, boa noite, beleza? Vamos lá então, o B aqui, ó. O B está dizendo assim, ó, custo em função da quantidade produzida, só que foi erro meu, tá, gente? Eu vou até corrigir agora, tá? Se aparece um Q aqui, então aqui tem que estar todo mundo em função de Q, ó. Vou só arrumar. Mas derivando em função de Q em função de X não alterará o resultado. É a mesma coisa esse daqui. Esse aqui eu vou trocar aqui, ó. L de X, tá? A letra que aparece aqui dentro dos parênteses é a mesma que tem que aparecer na função. Peraí que tem gente pedindo para entrar. Então vamos lá então para esse B. Cadê? Vamos voltar lá. Tá assim, ó. Custo em função da quantidade produzida é igual a menos 2Q ao cubo mais 18Q. Vamos derivar. Então a funçãozinha era assim, ó. Custo em função da quantidade produzida, ou chamamos o que ali, quantidade produzida de demanda, é igual a menos 2Q ao cubo mais 18Q. Derivando, quando eu derivo o custo, eu obtenho o custo marginal. Então, o custo marginal ficará assim, ó. O 3 que está aqui em cima, ele é tombado para cá, multiplicando. Então, 3 vezes menos 2, menos 6. E lá em cima ele fica menos 1. 3 menos 1, 2. Essa primeira parte ficou assim. Mais 18Q. Derivada de Q é 1. O 1 é o elemento neutro da multiplicação, portanto, ele não aparece na conta. Então, o custo marginal para essa empresa ficou menos 6Q ao quadrado mais 18. Terminou a B também, está aí resolvido exercício B. 1, exercício 1 ainda, ó, questão B. Essa é a resposta, menos 6Q mais 18 a derivadinha. Vamos ao próximo. Voltando lá na lista, ó. O C está assim, ó, G de X, que será igual a 4x ao cubo menos 4x quadrado mais 12x menos 6. Vamos lá derivar essa funçãozinha aí. Então tá assim, ó. G de x, lembrando que essa daqui é a questão C do exercício 1. Ele está assim, ó. G de x, que é igual a 4x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 12x menos 6. Não esqueçam de colocar o tracinho. Eu estou chamando a atenção de vocês para a linha aqui em cima, tá, gente? Para quando chegar na frente, para quem preferir seguir a carreira pela vida acadêmica, começar a ler artigos científicos e tudo mais, quando ver esse tracinho, lembrar sempre que isto veio de uma derivada. E se veio de uma derivada, recebe o nome marginal. Então, se for lucro, é lucro marginal, receita marginal, custo marginal, índice de lucro seco marginal, e assim sucessivamente. A gente vai falar disso daqui a pouco. Então, o 3 tomba na frente do 4 aqui em cima, e 3 vezes 4 é 12. Caiu 1 grau lá no expoente, ó. Será o cubo, ficou quadrado. Menos o 2 tomba multiplicando aqui na frente do 4. 2 vezes 4, 8. Caiu 1 ali, será x quadrado, fica só x. A derivada do x é 1, 12 vezes 1, 12. Derivada da constante é 0. Acabou, ó. O exercício C acaba aqui. Ó, essa é a resposta para o exercício C. Vamos para o próximo lá, exercício D.
Vamos dar uma olhadinha aqui no D. Ó. O D já tem fração. Ó. Isso não é incomum de acontecer, tá, gente? O D tá assim, ó. O lucro em função de X peças produzidas é igual a 4x elevado à quinta sobre 3, mais 2x ao cubo sobre 5, menos x ao quadrado, mais x menos 2. Vamos lá derivar essa funçãozinha aí, ó. Lembrando que se eu derivo a função lucro, eu obtenho o lucro marginal. Quando o lucro marginal é zero, a quantidade produzida de peças é a máxima para que seja o maior lucro possível. Então vamos lá. Ó. Lucro em função de x peças produzidas nesse exercício será igual a 4x à quinta sobre 3, 4x à quinta sobre 3, mais 2x ao cubo sobre 5, 2x ao cubo sobre 5, é menos 6x quadrado, 6x quadrado, mais x menos 2. Então, vamos lá descobrir quem será aqui, para esse caso, o lucro marginal. 5 tombou aqui na frente do 4, ó, veio para cá. 5 vezes 4, 20. Então, ficou 20x elevado à quarta sobre 3, mais o 3 tomba aqui na frente do 2. 3 vezes 2, 6. 6x ao quadrado sobre 5, menos, derivada do x ao quadrado é x, menos 6x, derivada de x é 1, derivada da constante é 0, pode cortar. Acabou. Se essa fosse uma função lucro verdadeira de uma determinada empresa, esse seria o lucro marginal. Pois não. Mas o 2 ele não cai para frente? 2 dá onde? Elevado. Desse lá elevado aqui, né? 6x ao quadrado. Mesmo. Aqui fica só 6x. Mas tem o... Não, mas não, aqui é o do cubo. 6x Foi ao mal, quadrado. esse aqui, ó. Isso. Então, ele caiu aqui e virou 12, ó. Foi mal. Aqui, né? Aqui é 12x. Isso mesmo. Era para ver se vocês estavam espertos. Nossa, essa é a desculpa mais farrapada do universo, né? Mas, esse daí, professor, aquela que fala que... Isso daí a gente vê na próxima aula. Essa também, desculpa. Eu tive um professor que ele passava uns exercícios assim de cabeça que ele mesmo não conseguia resolver na lousa, né? Isso lá no mestrado já. Ele passava os exercícios que ele inventava na hora lá os exercícios, e realmente tem alguns que não tem solução, a solução é muito difícil, né? Aí ele ia, cara, às vezes levava uma lousa, 2, 3, metade da noite, às vezes metade, a noite inteira, chegava lá no final, não fomos felizes nesse exemplo. Aí apagava tudo e falava, esquece esse, vamos outro. Professor, uma dúvida. Então, aí no caso que ficou o 12x no final já derivado, eu tinha colocado um x mesmo, tá errado? Tem que ser 1? Tem que ser 1, porque a derivada de x é 1. Olha só, a formulazinha da derivada é assim, ó. A derivada de x elevado a n é n que multiplica x elevado a n menos 1, ó. Vou fazer aqui a derivada do x, ó. Se eu tenho x, eu quero derivar o x. Para derivar o x, eu tenho que lembrar que é x elevado a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, todo número que não carrega o expoente, na verdade, ele está sendo elevado a 1. Vou aplicar a derivada, ó. Esse 1 tomba aqui para frente e fica 1 elevado a x. Ali em cima, ele subtrai o 1, ó. Então fica 1 menos 1. 1 menos 1 é 0, ó. Então ficaria 1 vezes x elevado a 0. Só que todo número elevado a 0 dá 1. Então, x elevado a 0, independente do valor de x, dá 1. E 1 vezes 1 é 1. Fica assim provado que a derivada do x, aliás, derivada de x, é sempre 1. Então, toda vez que vocês virem lá o x, derivada do x é 1. Então, aquele lá, respondendo a sua pergunta, aquele lá fica daquele jeito mesmo. Tem que colocar o 1 lá, não pode ser o x sozinho não, tá?
Ok, obrigada. Voltando lá. Olha lá, fica desse jeitinho. Próximo, vamos lá resolver o próximo. Cadê? Derivamos esse. A próxima é fácil demais, né, gente? Próxima é uma funçãozinha receita. Nessa empresa aqui eu não tenho praticamente custo. Ó, é vendido por R$1. Então, fabrico um, ganho R$1. Fabrico 2, ganho 2. Fabrico 3, ganho 3. Minha receita é 3. Vamos lá ver como é que fica. Só um minutinho, tem gente pedindo para entrar na aula. Tá assim, ó. Receita em função da demanda é igual a própria demanda. Como é que eu faço a receita marginal? Ó? Receita marginal será 1. Lembra que a receita marginal dá o valor instantâneo do quanto eu ganho em cima de cada uma das peças? Então, por exemplo, se eu fabricar 100 peças, qual é a minha receita imediata? R$1. Se eu fabricar 200 peças, qual o valor da minha receita se eu fabricar 100 peças? Qual o valor da minha receita na centagésima pergunta? Me deu uma dúvida agora. Na de número 100, é de R$1. Na de número 20, na 20ª, R$1. Isso significa que minha receita é sempre constante e em cima de cada peça produzida eu ganho apenas R$1, levando em consideração que fosse na nossa moeda corrente e que fosse uma indústria que produz algo. É isso que quer dizer. Lembre-se sempre, tá, gente? Não só aqui para gente do AFO, da Administração Financeira e Orçamentária, mas para matemática e para ciências de forma geral. Derivada é taxa de variação instantânea. Quanto que está dando naquele momento, naquele segundo. Vamos lá. Voltando lá pro próximo. Custo em função da demanda é igual a demanda ao quadrado menos 12 demanda mais 2.500. Então, Q quadrado menos 12Q mais 2.500. Então, custo em função da demanda é igual a demanda ao quadrado menos 12 demanda vezes mais 2.500. Q quadrado mais 12Q mais 2.500. Só para nós estudarmos um pouquinho, ó. Se eu perguntasse para vocês aí, qual é o custo fixo, galera? Vocês já iam ter que olhar para cá e falar, ó, o custo fixo é esse aqui, ó. Custo fixo, que nós vamos usar bastante o custo fixo para calcular ponto de equilíbrio. Se eu perguntasse qual o custo variável unitário, custo variável unitário é esse aqui, ó. Esse aqui nós vamos estudar ele mais a fundo depois, tá? Aguardem as cenas dos próximos capítulos, é o famoso CVM. Mas esses dois aqui são importantíssimos para quem estuda AFO, Administração Financeira e Orçamentária. Mas vamos resolver, ó. Derivada, coloca o tracinho, que era custo, virou custo marginal. E o custo marginal, não vai caber aqui, deixa eu dar uma apagadinha aqui. E o custo marginal, então, será o seguinte, ó. Um minutinho que tem gente pedindo para entrar na aula. Custo marginal, então, para essa aqui ficará o seguinte, ó. Derivada de Q ao quadrado é 2Q. Derivada de 12Q seria 12Q vezes 1, 12 vezes 1, que ficaria 12. Derivada da constante é sempre zero, ou como gostam os economistas de falar, a derivada do custo fixo ou custo fixo marginal é sempre zero. Tá aqui, encontramos a derivada. Exercício 1 inteiro resolvido. Exercício 1 da última lista que eu mandei. Agora vamos ver os outros, que eles se referem a problemas práticos e para quem será um administrador financeiro e orçamentário, eles são mais legais. Vamos lá. O lucro bruto de uma empresa, estão conseguindo ler aí, pessoal? É possível que vocês leiam com esse zoom? Boa. Olha lá, o lucro de uma empresa de concorrência aberta pode ser representado por, ó,
lucro é igual a menos 4Q² mais Q menos 2.000, sendo que a demanda determina o valor da quantidade para que o lucro seja máximo. Então vamos lá. Lembrando, quando que o lucro é máximo? O lucro é máximo se e somente se o lucro marginal for igual a zero. Então, vou obter o lucro marginal. Como é que eu obtenho o lucro marginal? Derivando a função lucro. Então, olhando aqui a função lucro, ó, menos 4Q², menos 4Q². Atenção, tá, gente? Toda função lucro de uma empresa começa com esse sinal aqui negativo, tá? Todas, sem exceção, ó. Esse sinal aqui é negativo, porque é uma parábola de concavidade voltada para baixo, e numa parábola de concavidade voltada para baixo, esse primeiro valor aqui, conhecido como coeficiente A, para quem se lembra do ensino médio, ele tem que ser negativo, tá? Mais 3Q menos 200. Mais 3Q menos 200. Acho que é menos 2.000, professor. Menos 2.000? Vou colocar aqui. Menos 2.000. O que lembre-se, ó, o custo fixo, na hora de eu fazer o que nós chamamos em economia de análise marginal, que é lucro marginal, receita marginal, custo marginal, ele acaba não importando porque a derivada do fixo, a derivada do custo fixo é sempre zero. O custo fixo marginal é sempre zero. Mas beleza, porque é isso aí mesmo lá. Vamos lá. Esse não é desculpa não, hein, gente? É porque realmente esse valor aqui do fixo tanto faz, tá? O fixo vai acabar não entrando nesses cálculos. Então, vamos lá. Derivando e obtendo lucro marginal, eu terei que o lucro marginal é de tombo 2 ali na frente do 4, ficará menos 8Q. Derivada do Q é 1, 3 vezes 1, 3. Essa aqui é a funçãozinha lucro marginal. Quando o lucro marginal é zero, eu tenho o máximo de peças produzidas para que meu lucro seja máximo. Atenção, hein, gente? Nunca confunda isso. Não é só o lucro máximo, é a quantidade produzida, é o valor da demanda para que o lucro seja máximo. Para que eu obtenha meu máximo lucro, eu tenho que pegar o valor máximo de peças que consiga produzir aqui para continuar tendo lucro, ó, jogar aqui no lugar do Q e calcular com essa função aqui, ó. O lucro, a função lucro marginal é um dispositivo matemático utilizado pela economia para que nós estudemos o lucro, tá? Por enquanto, para vocês, só para isso serve o lucro marginal. Menos 8Q mais 3. Então, ó, o lucro marginal ficou assim, ó. Menos 8Q mais 3. Quando o lucro marginal é zero, eu tenho a máxima de peças produzidas para que meu lucro seja máximo também. Então, vou igualar menos 8Q mais 3. Isso daqui tem que dar zero. O lucro marginal tem que ser zero. O 3 está ali somando, passa para lá subtraindo. Então, ficou assim, ó. Menos 8Q, que será igual a menos 3. Seguindo aqui do ladinho, ó. Portanto, quem será que? Menos 8 está ali multiplicando, vai passar para lá dividindo. Quando eu divido dois números negativos, o resultado é positivo. Quem quiser pegar a calculadora para fazer essa conta, pode fazer. Eu já vou passar aqui o resultado pronto, ó. É óbvio que vocês podem fazer na calculadora, mas 3/8, quem quiser conferir lá, é 0,375. Esse daqui é a quantidade que eu tenho que produzir para que meu lucro seja máximo. O máximo de peças para que o lucro seja máximo que eu tenho que produzir é isso daí, 0,375. Respondida essa questão 2. Só por curiosidade, não precisa fazer isso na questão 2, ó. Se eu tivesse perguntado aqui, não perguntei, mas se perguntado tivesse, qual o valor do lucro máximo,
eu teria que fazer o seguinte, ó. Qual é o valor do lucro máximo lá então, ó? Lucro máximo é a função lucro aplicada a 0,375, que ficaria assim, ó. Dá uma olhadinha na função aqui. A função é menos 4q quadrado mais 3q menos 2.000. Teria que substituir aqui, ó, menos 4 que multiplica 0,375 ao quadrado, olhando para a função lá de novo, ó, mais 3q, ou seja, mais 3 vezes 0,375, tudo isso mais 2.000. Como não tem espaço ali, eu vou escrever o 2.000 diferente. Vou escrever 2 vezes 10 ao cubo, que é o mesmo que 2.000. Só por questão de espaço, só por questão de espaço, aqui na luzinha. O resultado que sai daí é o máximo que a minha empresa pode lucrar. Afinal de contas, esse é o máximo de peças que ela pode produzir. Ó. Pegando a calculadora e fazendo, ó, só digitar direto na calculadorinha científica, menos 4 vezes, abre parênteses, 0,375, fecha parênteses, elevado ao quadrado, mais 3 vezes 0,375, mais 2.000. O lucro máximo seria de R$2.000,56, se a moeda corrente do exercício dado for em real. Se fosse dólar, seria dólar. Se fosse euro, seria euro. Eu estou fazendo questão de ratificar isso para vocês, tá, gente? Para vocês nunca confundirem a função lucro com a função lucro marginal. A função lucro marginal só é obtida para que eu faça um estudo da função lucro. A priori, depois a gente vai ver outras funções para o lucro marginal. Por isso que é importante que vocês aprendam primeiro a derivar. Você não pode se atrapalhar com derivada se sua intenção é aprender AFA, Administração Financeira e Orçamentária. 3. Ó, o custo de uma empresa de concorrência é dado por custo em função da demanda é igual a demanda ao quadrado mais 5Q de custo variável mais 1.500 de custo fixo, onde Q representa a quantidade de peças a serem produzidas. Demanda. Sabe-se que o valor do preço de venda de cada peça é de R$45. Determine a função receita. Então vamos lá, exercício 3A. Exercício 3, item A. Ele quer a função receita em relação à quantidade Q de peças produzidas. Olhando aqui para o exercício, ó, cada peça é vendida por R$45. Então, se eu vendo uma peça, eu tenho receita de 45. Se eu vendo duas, eu tenho 90. Se eu vendo 3, eu tenho 135. Se eu vendo 4, eu tenho 180. E assim sucessivamente. Portanto, é simples assim a receita, gente. A função receita é sempre uma função extremamente simples. Ela é assim, ó. 45 que exercício A resolvido. Encontrei a receita. Ó. Vamos ver o item B. O item B ele me pede a função lucro. Ó. Então vamos lá para o item B. Vou apagar a luzinha para obter espaço. Questão 3, item B, função lucro. Vamos lembrar que o lucro, em função da quantidade produzida, ele é dado por receita menos custo. Quem é lucro? Lucro é receita menos custo. Para esse exercício específico, ó, vamos ver o lucro aqui, quanto que é. Lucro. Lucro é a receita, 45Q, menos, coloca sempre a função custo inteira dentro dos parênteses. Sempre a função custo inteira dentro dos parênteses, ó. Q quadrado, 5Q, 1.500. Q quadrado mais 5Q mais 1.500.
Vamos lá, então. Minha função lucro será dada a partir da seguinte formulinha. 45Q menos... Vou aplicar o que nós chamamos em matemática de distributiva do sinal. Ó. Afinal de contas, não é só negativo que é o quadrado. Tudo que está aqui dentro do parênteses, por conta desse sinal de menos aqui, é negativo. Então, fica menos Q quadrado mais... Menos, aliás, desculpem, menos 5Q menos 1.500. Agora um passo só matemático, chamado na álgebra de agrupamento de termos semelhantes. Quem tiver em função de Q eu vou agrupar, vou juntar. Quem tiver sozinho permanece sozinho. Se tiver mais alguém em função do Q quadrado, será junto também. E vamos lá. Portanto, minha função lucro será de 45Q menos 5Q, 45 abacaxi menos 5 abacaxi, 40 abacaxi. Então, vai ficar assim, ó. Coloque sempre em primeiro a letra que possui o maior expoente aqui, ó. O maior expoente dessa função inteira é o 2, então ela vem primeiro. 2 mais, aliás, menos Q quadrado, mais 40Q menos 1.500. Achei a minha função lucro, ó. Lembrando, é importante, será, para um administrador financeiro ter essa função? Poxa, gente, importantíssimo, ó. Se eu quiser saber meu lucro obtido da produção de 2.000 peças, se um executivo de grau mais elevado que eu falo, ó, quanto que a minha empresa produz lá, a Volkswagen? Qual é o lucro dela produzindo, por exemplo, 5.000 carros? Vamos juntar aqui 5.000, vai. É só onde está o que você substitui por 5.000. Ó. E resolvendo essa conta, você terá o valor do lucro para 5.000. Aqui, ó, o resultado disso seria o lucro para 5.000. E assim sucessivamente. Mas não era esse o objetivo. O objetivo era só obter a função lucro, não era fazer uma análise dela. E a função lucro ficou aqui, ó. Cadê a funçãozinha lucro? Ficou lá embaixo. Ali, ó, era só aquele lá. A função lucro ficou menos Q quadrado mais 40Q menos 1.500. Essa é a funçãozinha lucro. Voltando lá. Então, já determinamos a função lucro. A C, a quantidade de peças produzidas para que o lucro seja máximo. A quantidade de peças produzidas para que o lucro seja máximo é obtido a partir do lucro marginal. Então, vamos subir a luzinha aqui e vamos calcular o lucro marginal. Vamos primeiro descobrir quem é a função lucro marginal, depois igualá-la a zero e teria a quantidade máxima produzida. Vamos derivar essa funçãozinha aí, ó. Vamos obter a função lucro marginal. Lucro marginal, L'. Vamos derivar. Derivada de menos Q quadrado é menos 2Q. Derivada de 40Q, a derivada de Q é 1, vai ficar simplesmente 40. Derivada do custo fixo é 0. Agora, quando que eu tenho máximo de peças produzidas? Quando o lucro é máximo, quando o lucro marginal é máximo. Então, é igual, aliás, quando o lucro marginal é igual a 0. Então, ficará assim, ó, menos 2Q mais 40 é igual a 0. Fazendo tracinho aqui para continuar do ladinho, ó. 40 está no primeiro membro somando, vai ao segundo membro subtraindo. Então, fica assim, ó, menos 2Q, que é igual a menos 40. O menos 2 está ali multiplicando, vai passar para lá dividindo. Vai ficar menos 40 sobre menos 2.
Menos com menos é mais. 40 dividido por 2. Quem quiser fazer na calculadora, metade de 40 é 20. A quantidade máxima de peças produzidas para que eu obtenha lucro é 20 peças. Se eu aplicar lá na função lucro, não na função lucro marginal, tá? Na função lucro, eu vou ter o meu lucro máximo. A quantidade máxima é 20. Fica assim respondida a questão C, ó. Essa daqui é a C. Ainda dá 3. Dá 3 ou dá 2? Espera que eu me confundi agora. Dá 3. A 2 nós já fizemos. Minha memória me trai, anda me traindo todo dia. Olha só, vamos lá. Agora a 3. 3 não, a C, a D. A quantidade de peças produzidas para que o custo seja máximo. Ó a função custo aqui, ó. Mínimo, professor. Oi? Tá como mínimo. Ah, a quantidade de peças produzidas para que o custo seja mínimo. Joia. Custo mínimo, gente, é a mesma coisa, ó. O que diferencia se é máximo ou se é mínimo é assim, ó. Quando esse cara na frente do Q quadrado, isso para matemática, tá, gente? Para matemática. Esse cara aqui na frente do Q quadrado, ó, aqui no caso é o número 1 que temos aqui na frente do Q quadrado. Se esse cara é positivo, então só explicando, dando uma explicaçãozinha para vocês de matemática básica lá do ensino médio, ó. Numa função do segundo grau que resulta numa parábola, quando o primeiro valor, o que multiplica o número ao quadrado, que nós chamamos de A, quando ele é positivo, nós temos a parábola voltada com concavidade voltada para cima, desse jeito, conforme a parábola vermelha ali. Observe que numa parábola como esta vermelhinha aqui, ó, não existe valor máximo, porque uma parábola é infinita em todas as direções, ó. Eu só tenho valor mínimo. Então, numa função custo, o que eu determino é o valor mínimo. É sempre custo mínimo para que o lucro seja máximo. Então, é sempre assim. Por isso que está mínimo ali mesmo e está certinho. Ó. Como o lucro é igual a receita menos custo, ó, uma das formas de eu aumentar o meu lucro, que é o objetivo, o grande objetivo de um administrador financeiro, é eu diminuir o custo. Ó. Então, custo mínimo também implica no aumento de lucro. Sempre que eu diminuo o custo, o que eu aumento? O lucro. Isso é básico, né, gente? Isso até para um administrador, para quem administra uma casa, por exemplo. Se eu reduzo os meus custos dentro de uma casa, eu aumento meu lucro. Então, o custo é sempre mínimo, tá, gente? Um administrador financeiro nunca vai fazer um cálculo para que o custo seja máximo. É por isso que está mínimo ali. Então, vamos lá. Q quadrado, 5Q, 1.500. Então, é assim a função custo. Ó. Custo é igual a Q quadrado menos... Já traiu minha memória de novo. Ó. 5Q, 1.500. Mais, né? 5Q mais 1.500. Para descobrir o custo mínimo é a mesma coisa do lucro. Ó. Primeiro eu descubro o custo marginal. Custo marginal. Ó. Vamos ver o custo marginal, como é que vai ficar. Ó. 2Q, porque o 2 tombou ali na frente. Ó. Derivada de Q é 1, portanto aquele 5 ficou sozinho. A derivada do custo fixo marginal é sempre 0. Ali é o custo marginal. Custo marginal igual a 0, eu tenho custo mínimo. Então, eu vou igualar isso a 0. Ó. Vai ficar 2Q mais 5 igual a 0. Olha lá, ó. 5 está de um lado multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Aliás, subtraindo. O 2 que estava multiplicando passa para lá dividindo. 5 meios, fazendo na calculadora, 5 dividido por 2 igual a menos 2,5.
Agora vocês podem me perguntar. Deixa eu ver que acho que chamaram lá no chat. Quantidade mínima a ser produzida. Esse é para o ponto de equilíbrio, tá? Esse é quando eu quero determinar o quê? Vamos lá, isso daqui. Vamos voltar lá na teoria, para ficar mais claro para vocês. Excelente pergunta, ó. Mas eu até mostro para vocês que olha o que vai acontecer com o resultado, ó. Cadê? Essa é para fazer análise custo-volume-lucro, ó, que é o ponto de equilíbrio de uma empresa. O ponto de equilíbrio de uma empresa, ó, cadê aqui? Vamos ver, ó. É utilizada via conhecer o volume de atividade necessário para cobrir todos os custos. Quando eu calculo isso daqui, é para a empresa sair no 0 a 0. É para que ela saia no 0 a 0. Não lucro e nem não ganho e nem perco, tá? Ó, vamos lá. Quando eu calculo esse, nem sempre dará negativo. Já vou explicar para vocês o que esse negativo significa, tá? Quando eu calculo esse, a sua pergunta aqui é extremamente importante. Eu não sei como eu não falei isso na semana passada. Quando eu calculo esse, é quando eu quero baixar o custo. São duas coisas distintas, ó. Eu quero baixar o custo, ó, lucro é igual a receita menos custo. Quando eu quero baixar o custo, quero diminuir o custo, eu uso custo marginal. Então, eu descubro a quantidade de peças mínimas que eu produzo para que meu custo seja mínimo. Quando eu quero baixar o custo. Quando eu quero equilibrar, quando eu quero que a receita fique igual ao custo, e se a receita é igual ao custo, então o lucro é zero, eu não quero saber o lucro mínimo, ó, não quero saber lucro mínimo, não quero saber custo mínimo, não quero saber nada. Eu quero saber quantas peças eu tenho que produzir para ficar no 0 a 0. Aí eu uso essa daqui, ó. Ó, quantidade mínima para o equilíbrio financeiro é igual a custo fixo sobre preço menos custo variável unitário. Essa é PE, ponto de equilíbrio, não ganho nem perco. Custo marginal, ele é usado para quando eu quero diminuir os custos. Diminuir custos, olha a diferença entre os dois, ó. Essa formulinha aqui, acho que agora vai ficar mais claro, ó. Nessa formulinha, quando eu aplico, o lucro é zero. Essa formulinha, quando eu aplico, geralmente é para aumentar o lucro. Essa é a diferença entre as duas. Então, quando eu pergunto a quantidade mínima, o custo mínimo, é para quê? É para quando eu quero aumentar o lucro. Custo baixo, lucro maior. Ficou claro isso, gente? Tanto que se fosse isso aqui na C, ó, o próprio exercício já deixa isso, ó. Se não a D e a C seriam iguais, ó. Na C, que é aquele lá, ó. Qual a quantidade a ser produzida para obtermos o ponto de equilíbrio? O que é ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio é quando o meu lucro é zero. Ficou claro, gente? Quem que perguntou ali? A Thaís. Ficou claro, Thaís? Opa. Professor, Oi, pois não, Murilo. nessa D, então, a quantidade de peça que eu preciso produzir para que o custo seja mínima é menos 2,5. Menos 2,5. Agora eu vou explicar para vocês o que significa negativo. Obrigado. Tá? Numa situação dessa. Numa situação dessa, o negativo sempre indica para mim que não há uma quantidade mínima para que o custo baixe. Então, o negativo a gente pode considerar como não há uma quantidade mínima a ser produzida para diminuir, então, o custo. Isso, quando dá negativo. Aí é que vai entrar na nossa segunda parte de hoje, que eu vou ensinar vocês como mexer no custo fixo. Aí, quando aquele valor dá negativo,
um bom administrador ele já pensa assim, ó, para eu baixar o custo, porque eu preciso aumentar o lucro, eu tenho que necessariamente mexer onde eu não deveria, esse não deveria entre aspas, tá? Vou ter que mexer onde eu não deveria. Terei de fazer demissão de funcionários, não tem jeito. Se você Aqui não... é como se fosse quando ele chegou num ponto sem saída. Não adianta ele fazer mais nada que não tem o que fazer. Não vai diminuir o custo, é isso. Exato, isso mesmo. Então ele vai ter que apagar aí, diminuir os gastos. Sim. E Tá. quando aquele valor dá negativo, conforme nós conversaremos daquele jeito, na grande maioria das vezes ele indica para o administrador que é hora de... É literalmente assim, gente. Infelizmente, para quem é administrador tem que conviver com isso, é hora de fazer demissão. E aí sim, existem gatilhos operacionais da administração financeira e orçamentária em que você seleciona quais funcionários você vai ter que cortar, mas isso de acordo com uma sériezinha de cálculos, não é assim também, tá? Você não faz unidunité e corta quem você quiser. Para o administrador financeiro, se minha opção... e vocês vão ver que vocês já viram isso assim no senso comum, quem trabalha. Vocês já ouviram a seguinte frase? Quem ganha muito corre mais risco de ser mandado embora? Quem daqui já ouviu frases assim? Ninguém nunca ouviu? Poxa, eu tô sozinho aqui. Pois é, porque depois a gente vai falar disso. Quem ganha muito sai fora de um negócio em estatística e administração financeira e orçamentária chamada de zona de normalidade. Então, se eu quero de reduzir custos, e custos, a maior parte dos custos fixos são com salários, e eu tenho que diminuir meus custos fixos, porque não é possível mexer nos custos variáveis. Olha só que interessante, gente, ó. Vou voltar com a minha luzinha aqui para vocês, lá no resultado da questão anterior que tinha dado negativo, para que vocês entendam uma coisa. Vamos olhar melhor para esse valor dando negativo, ó. Observe que tá mais para trás ainda, um minutinho que eu vou voltando aqui. Observe o seguinte, apesar que eu já lembro quanto dava, eu vou escrever aqui, tá? O resultado lá do custo marginal, ele tinha dado menos 2,5. Agora vamos dar uma analisada nisso com calma, ó. O resultado, quando apliquei no custo marginal, não me lembro qual era a função, mas tinha dado menos 2,5. Esse menos 2,5 indica que não dá para mexer nos custos. Não dá para mexer nos custos variáveis. Lembrem-se da derivada. A derivada não leva em consideração o custo fixo. Então, se eu mexer no custo fixo, eu vou alterar de uma determinada forma o meu lucro, que eu volto a conseguir mexer. Eu ganho o que nós chamamos de conformidade ou comodidade administrativa. Eu volto a poder administrar. Enquanto vocês sabem que quanto mais engessada é a empresa, principalmente para o administrador financeiro e orçamentário, menos gatilho, menos possibilidades eu tenho de administrar aquela empresa. Está tudo engessado. Agora, se o lucro da empresa está alto, o lucro líquido está alto, o ativo circulante é maior do que o passivo circulante, falaremos disso já já. O índice de liquidez está bacana, aí você tem mais chance de administrar. Vocês vão sempre pensar assim, ó. Quem vocês acham que é mais fácil de administrar? Um cara te contrata para administrar não uma empresa, para administrar a grana dele. É mais fácil administrar a grana de um professor de matemática ou do Abílio Diniz, dono da rede Pão de Açúcar e acionista do Carrefour? O que vocês acham? É mais fácil a grana do acionista do Carrefour, né? Eu tenho mais índice de liquidez seca, ele tem mais grana, eu posso investir aqui, posso investir ali, posso ir no XP, posso contratar corretor. E a do professor de matemática, principalmente se for do curso de administração da Unisus. E, cara, vai sobrar por mês aí para você 12 centavos para você administrar. Então não vai dar, não. Com a empresa, a ideia é mais ou menos a mesma.
E sim, tem empresa que fecha no superávit todo ano. Aí você tem bastante dinheiro para oferecer treinamento, para contratar funcionário, para mexer com gatilho operacional, para aplicar o GAL, para aplicar um monte de outros gatilhos para fazer a empresa lucrar ainda mais. Mas quando não, também é mais desafiador, né? Pegar uma empresa que está com índice de produtividade baixo e fazê-lo aumentar. Tá, o que nós chamamos de patrimônio líquido muito baixo, a gente consegue aumentar com alguns gatilhos, é o patrimônio líquido da empresa. Vamos lá, pessoal. Seguindo. A quantidade de peças, vamos lá, o lucro obtido na produção da 100ª peça. Eita, o professor não anotou a função lucro marginal, porque aqui nós vamos precisar dela, ó. Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui no lucro. Lucro ficou assim, né? Depois eu derivo o lucro de novo e obtenho o lucro marginal. Cadê o lucro? Aqui. Lucro tinha ficado 45Q menos Q quadrado mais, menos 5Q. 5Q mais 1.500. Aí o lucro tinha ficado menos Q quadrado mais 40Q mais 1.500. Já essa era a função lucro. Quando nós resolvemos anterior aqui, que nós, na B, que nós obtivemos a... Pois não. Nós não estamos vendo a tua tela aí, não sei. Agora acho que mudou. Mudou? Não, era que você estava só olhando para o exercício para lembrar qual era a função lucro. A função lucro era menos Q quadrado, para esse exercício, menos Q quadrado mais 40Q mais 1.500. Essa era a função lucro. Quando nós derivamos a função lucro, nós obtivemos o lucro marginal. Lucro marginal ficou menos 2Q. Então, quando é menos 1.500? Menos o quê? Não é menos 1.500? É menos, né? Menos 1.500, é isso aí mesmo. Menos 1.500. Aí, agora tá certinho, né? Essa foi a função lucro obtida no exercício B, né? E o lucro marginal ficou assim, ó. O lucro marginal foi obtido lá na questão C. Agora, nós utilizamos o lucro marginal para responder essa pergunta, ó. Atenção, essa função lucro, se eu aplicar aqui o lucro obtido na 100ª peça, ele não me dá o da 100ª, ele me dá o lucro acumulado de produção por 100 peças. Se aqui na função lucro eu substituir por 100, eu terei o lucro de 100 peças. É o lucro da peça 1 com o lucro da peça 2, o lucro acumulado das 100 peças. Quando eu jogo isso na função lucro marginal, o que eu obtenho aqui é um lucro da 100ª peça, e não o lucro das 100 peças acumuladas. Gente, vocês conseguiram entender a diferença entre os dois? Sim ou não? Sim. Joia. Então, só recapitulando, ó. Se eu jogo 100 aqui... Não. Repito, ó. Se eu jogar o 100 na função lucro, a função lucro me devolve o lucro obtido em 100 peças e não o lucro da 100ª peça. Ele me dá o lucro obtido de 100 peças. Então, ele me dá o lucro de todo mundo junto. Da peça de número 1, a peça de número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100. Então, essa função, que é a função lucro, ela me dá o lucro de 100 peças. Eu não quero o lucro das 100 peças. Eu quero saber o lucro que eu estou obtendo com a 100ª peça. Porque, ó, na hora que eu faço a primeira peça, eu tenho lucro. Na hora que eu faço a segunda, eu tenho outro. Na hora que eu faço a terceira, eu tenho outro. A função lucro, essa aqui de cima, ela me dá o lucro obtido nas 100 peças. Essa me dá só o lucro da 100ª peça. Essa que é a diferença entre os dois.
Então, onde está Q ali, eu vou substituir por 100. Então, vai ficar menos 2 vezes 100 mais 40. Resolvendo isso, 2 vezes 100, 200, menos 200 mais 40, isso deu menos 160. Lucro negativo é chamado de prejuízo. Então, na centésima peça, eu tomo prejuízo. Não posso chegar. E é isso que mostrou o lucro marginal lá, não foi? A hora que eu igualei o lucro marginal a zero, deu que a quantidade de peças para obter o lucro máximo eram 20 peças. Não sei se vocês lembram. Então, se eu aumento a produção para 100 peças, lá na centésima peça já está me dando prejuízo de novo. Então, o lucro obtido na centésima peça é menos 160. Lucro negativo é a mesma coisa que prejuízo. Então, na centésima peça, eu estou tomando prejuízo de R$160 a produção da centésima peça. Vamos ao próximo. Custo de produção da 50ª peça. Custo de produção, eu usarei custo marginal. O custo marginal também me dá o custo não acumulado, não é o custo de 20 peças. O custo marginal, lembra que derivada é taxa de variação instantânea. A derivada vai me dando o custo de peça por peça. Se eu quero da peça número 1, eu jogo 1. Se eu quero da peça número 2, eu jogo 2. Se eu quero da terceira peça, eu jogo 3. Se eu pego na função custo e jogo 3, ele me dá o custo acumulado da peça de número 1, 2 e 3. Se eu jogo na função custo, me dá o custo de 3 peças. O custo marginal me dá o custo de peça por peça, porque derivada é taxa de variação instantânea. Voltando lá então, deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver quem que era. A função custo marginal ficou 2Q mais 5. Lá no exercício anterior, quando nós fizemos o custo marginal, ó, custo marginal ficou 2Q mais 5. Eu quero saber o custo de produção da 50ª peça. Na 50ª peça, qual é o meu custo? Onde está Q, eu substituo por 50. 2 vezes 50 mais 5. 2 vezes 50, 100 mais 5. O custo da peça de número 50 é 105. E ó, como na peça 50, pensa comigo, ó, como na peça 50, eu já tô tomando um prejuízo violento, ó. Porque meu preço de venda é de R$45, ó, mas o custo é 105, ó, dessa peça. Tô tomando um prejuízo violentíssimo na peça de 50 também. Vamos lá seguir com a nossa análise, que depois a gente vai conversar bastante sobre essa empresa do exercício 3, tá? Depois o G e o último está dizendo o seguinte, ó. Agora sim, ó, o que vimos na aula passada. Calcule a quantidade a ser produzida. Professor, Pois não, pode se falar. caso na questão estivesse perguntando qual está sendo o prejuízo, então eu iria fazer os 45 menos os 105, é isso? Isso, exato. Se estivesse perguntando qual é o prejuízo que eu levei na 50ª, exatamente esse cálculo. Você vai falar, ó, receita 45, custo da 50ª peça foi 105, 45 menos 105 ia dar meu prejuízo, meu lucro negativo, que é prejuízo. Ah, tá bom. Tem que ser isso mesmo, certinho. Tanto que, ó, a sua pergunta é tão... De nada, mas a sua pergunta é tão interessante e tão importante que vamos lembrar que o lucro marginal, ele também é receita marginal. Vamos pensar agora um pouquinho matematicamente, ó. Opa, aqui em função de quê? Porque está aqui ali na frente. Vamos pensar um pouquinho matematicamente, olha só. O lucro marginal também pode ser escrito como receita marginal menos custo marginal.
Se nós pensarmos que a receita marginal é sempre uma derivada simplesinha, porque a receita é sempre uma função simples, ó. A receita geralmente ela é um número que multiplica a demanda, ó. No nosso caso lá era 45. Ela é sempre uma receita simplesinha assim, ó. E quando eu derivo a receita, quando some esse Q, a receita ali, ó, vira um valor fixo. Para o nosso caso ali, a receita virou 45. Quando eu calculei a quantidade, o custo daquela peça lá, acho que foi da 50ª, né, que deu 105, olha só, se eu calculasse o lucro marginal da peça 50 por esse modo aqui, ó, ia ficar exatamente desse jeito, ó, 45 menos 105. Ou seja, eu obter de fato meu prejuízo na 50ª peça. Olha como a matemática é linda, maravilhosa, tudo de bom para a gente fazer análise. Estão vendo? Ó? Você está corretíssimo. Ó, e a matemática só corrobora, concorda e agradece a sua pergunta. Ó. Que legal. Voltando aqui. Calcule a quantidade a ser produzida para obtermos o ponto de equilíbrio. A quantidade a ser obtida para que obtenhamos o ponto de equilíbrio, lembre-se, ou quantidade mínima. Atenção, por que nós chamamos de quantidade mínima? Nós chamamos de quantidade mínima porque é pecado para um administrador financeiro pensar numa quantidade que não lhe gere lucro. Então, essa é a quantidade mínima por conta disso, tá? Isso para não confundir com a quantidade mínima para que o custo seja o mais baixo. A quantidade mínima para o custo mais baixo é a quantidade advinda da função custo marginal igual a zero. Quantidade mínima é para que o lucro seja zero, é o seu famoso 0 a 0. Ó, fui lá, vendi meu cachorro quente hoje, não ganhei nada, mas também não perdi nada. Porque lembre-se, em economia, em administração e em contabilidade são sempre 3 resultados possíveis para o jogo das finanças. Ganho, perco ou deixo de ganhar. Seria mais ou menos assim, ó. Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Seria como se um de vocês jogasse na loteria, jogasse na Mega Sena na sexta, e depois dissesse assim, ó, caramba, tô tomando maior prejuízo. Por quê? Deixei de ganhar 3 milhões de reais. Deixar de ganhar é prejuízo, pô. Não, você deixou de ganhar, você não tomou prejuízo porque perde na Mega Sena. Vamos lá, ó. Essa formulinha, essa daqui tem que estar no sangue, tá, gente? O professor aí pediu para avisar para vocês que a probabilidade de cair vários desses daqui na prova é enorme, tá? Olha lá quem é a quantidade mínima para manutenção do ponto de equilíbrio, custo fixo que divide preço menos custo variável. Atenção, tá, gente? Quando vocês virem uma fórmula chamada pela matemática de fórmula quociente, essas fórmulas que dividem, tem um outro jeitinho de entender isso, tá? Nós dizemos assim, ó, a quantidade mínima para manutenção do preço de equilíbrio é diretamente proporcional ao custo fixo e inversamente proporcional ao preço e o custo variável. Vou repetir, ó. É diretamente proporcional ao custo fixo e inversamente proporcional ao preço e ao custo fixo variável. Aliás, custo variável por unidade. O que está embaixo nós chamamos de inversamente proporcional, o que está em cima nós chamamos de diretamente proporcional. O que isso quer dizer? Que se preço e custo variável por unidade aumentar, a quantidade mínima tem que ser maior. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque ainda hoje nós falaremos o seguinte, ó. Vocês já sabem disso, na verdade. O senso comum já nos leva a entender isso. Existem 2 formas de eu lucrar. Ou eu lucro aumentando minha quantidade de vendas, ou eu lucro aumentando o meu preço.
todo mundo já sabe disso, que essa fórmula está mostrando só, está quantificando, é o senso comum. Olha o que eu disse, ó. A quantidade mínima é inversamente proporcional ao preço e ao custo de produção. Inversamente proporcional. Isso quer dizer que quanto maior é o preço, menor minha quantidade mínima. Isso vocês já sabem. Se eu vender um cachorro quente por R$1 milhão, olha, o preço aumentou. A minha quantidade mínima para manter o meu negócio aberto diminuiu. Ó, com só eu vivo por 1 ano vendendo um cachorro quente por R$1 milhão. Agora, se meu cachorro quente custa 5 centavos, para eu obter o equilíbrio financeiro, eu vou ter que vender cachorro quente para dedéu. Por quê? Porque a quantidade mínima é inversamente proporcional ao preço e ao custo variável por unidade. Isso eu tenho certeza que vocês já sabiam e nunca tiveram coragem de colocar numa fórmula matemática. Então vamos lá. Quantidade mínima é igual a custo fixo, que divide preço menos custo variável por unidade. Vamos ver da onde que a gente tira esses valores, ó. Nós tiramos esses valores dos dados do problema, ó. Vamos lá para os dados do problema. Olhou para uma funçãozinha, o probleminha está aqui. É imprescindível que vocês já saibam separar, ó, custo fixo. Quem é custo fixo aqui, ó, 1.500. Quem é custo variável? 5, ó. Porque se eu fabrico uma peça, o valor é multiplicado por 5. Se eu fabrico 2, o valor é multiplicado por 5. Esse é custo variável por unidade, ó. Custo fixo, custo variável por unidade. Só está faltando o preço. Olha o preço aqui, ó, 45. Já tenho todas as informações para jogar lá, ó. Então, quem será a minha quantidade mínima a ser produzida? Será o custo fixo, 1.500, dividido pelo preço, menos custo variável por unidade, que é 5. Isso ficará assim, ó. 1.500 dividido, 45 menos 5, 40. Cortando 2 zeros, ficou 150 dividido por 4. 150 dividido por 4 é 37,5. Respondida a última, ó. Tenho que fabricar no mínimo 37 peças e meia para obter meu lucro. Aliás, para sair no 0 a 0. 37,5. Para sair no 0 a 0. Depois nós vamos analisar mais, porque esses exercícios são bem interessantes. Mas para isso, ia pedir para quem estiver acompanhando o caderno, depois vocês anotem isso que é importante para a gente, ó. Lucro máximo, custo mínimo, ponto de equilíbrio. Nós vamos ver como essas três coisas, após o intervalo, nós veremos como essas três coisas se relacionam e começaremos a falar sobre índice de liquidez geral, índice de liquidez seca. E além de como mexer no custo fixo, tá, gente? Vamos para o nosso sagrado e querido intervalinho, galera. Vou interromper já a gravação aqui.